Fala pessoal, bom dia, Murilo Silvestre aqui. Para quem vocês não sabem, eu sou o fundador do Exato e faz algumas semanas que nós acabamos de fechar uma parceria com a Escola Recreativa. A ideia é o quê? Nós no curso pré-vestibular percebemos que a grande dificuldade do aluno em geral está no conhecimento básico, na matemática básica e na interpretação de texto. Então nossa ideia foi o quê? Vamos tentar resolver esse problema na fonte. Daí surgiu a ideia da parceria do Exato com a Escola Recreativa. Assim, o curso Exato, ele sempre teve uma parceria com a Escola Recreativa, mas era apenas uma parceria de espaço. O curso Exato, ele surgiu aqui na Escola Recreativa, né? No seu primeiro ano foi cedido uma sala, mas não tinha nenhuma parceria pedagógica. E agora a gente está totalmente alinhado, eu estou participando efetivamente da direção, junto com as pessoas que vocês vão conhecer no decorrer do tempo. E o nosso objetivo é o quê? Que nossos alunos saiam do quinto ano, ou seja, aqui tem o pré-escolar, Fundamental 1, Fundamental 2, né? Então quando ele sair do quinto ano, eu sou meio ainda, não sei muito bem lidar com essas novas nomenclaturas, né? Porque antigamente era quarta série, hoje é quinto ano. Mas isso é o mínimo. Isso aí rapidinho a gente incorpora no nosso vocabulário. Mas então o aluno vai do pré-escolar até o quinto ano. Nosso objetivo é que o aluno saia daqui com a base de matemática definida, sabendo matemática. Depois eu vou mostrar para vocês o nível de uma prova de matemática da década de 50, comparando com o de hoje. E se eles aprendiam naquela época, por que a gente não pode aprender hoje? Tem a ver com foco. Então o foco da nossa escola será matemática, português, no caso produção e interpretação de texto, junto com gramática. Nós teremos um terceiro pilar, que será a língua estrangeira, o inglês, e porque nossa escola, o objetivo também é no decorrer de 3 a 4 anos virar uma escola totalmente bilíngue. Então isso é possível, porque se é possível em outras cidades, aqui também é possível, nós temos pessoas competentes para isso. E você, pai, que tem interesse em colocar seu filho em uma escola moderna, exigente, que vá exigir do seu filho sem pressioná-lo, que aqui é o dilema, o lema é o mesmo, é você brincar e aprender. Aqui é o local certo. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia de seguinte, o filho aqui em Jacobina, você pode estudar em uma escola mais ou menos, mas se o filho for estudar em Salvador, ele sente dificuldade, aí o pai fala, não, é normal, né? Tá sentindo dificuldade na escola porque tá em Salvador, tal, mas se ele sentir dificuldade aqui em Jacobina, às vezes o pai acha ruim, acha que a culpa é da escola. Não é. Então, se você quer que seu filho seja cobrado do mesmo jeito que as maiores escolas de Salvador, de São Paulo, do mundo, porque a gente está fazendo pesquisas com escolas de referência de Portugal, na Islândia, para trazer esse conhecimento para cá. E o primeiro ponto, para não ficar muito grande esse vídeo, é a questão da leitura. Depois eu vou falar sobre vários aspectos que a gente vai aplicar aqui na escola. A leitura é o seguinte, tem pessoas que dizem que não gostam de ler, mas isso não é verdade. Todo mundo gosta de ler. A gente não gosta de ler o que nós não achamos interessante. E aí o que acontece? Como as escolas normais têm uns livros paradidáticos que são obrigatórios, então muitas vezes, isso é uma culpa do MEC inclusive, e das escolas que também seguem a risca, né, porque não precisaria, eles obrigam a literatura desapropriada para uma criança. Eu lembro mesmo que quando eu estava, acho que na sexta série ou na sétima, me obrigaram a ler um livro chamado Vidas Secas. Se eu não me engano, é de Graciliano Ramos. Hoje em dia, eu com 32 anos de idade, tenho já um hábito de ler, provavelmente se eu ler esse livro eu vou me interessar, mas com 12 anos de idade eu odiei o livro. E o que foi que isso me causou? Me causou uma falsa sensação de que eu não gostava de ler. Isso não é verdade. Eu criei um trauma, porque me obrigaram a ler uma literatura que seria para adultos, ou para, talvez algumas pessoas tenham gostado, mas para mim não era interessante. Então, automaticamente meu cérebro fez, eu não gosto de ler. Outra literatura, Dom Casmurro, é um livro de Machado de Assis. Hoje em dia eu acho um livro fantástico, uma novela, é uma questão de traição, fala um pouco de várias coisas, Primo Basílio. Toda essa literatura, depois de adulto, que eu
voltei a ler, porque eu comecei a ler coisas de ficção, que era o que eu gostava. Criei um gosto pela leitura e aí comecei a ler esses livros e achei super interessante, mas na idade que eu fui obrigado a ler, eu achei horrível. E isso me criou um trauma. E eu vivi a vida toda, até depois da faculdade, achando que eu não gostava de ler. Só que na verdade era um trauma infantil. Então aqui na escola recreativa você não vai ser obrigado a ler nenhum livro, mas você vai ser obrigado a ler. Então nós estamos criando uma biblioteca com muitos livros. Então a ideia é o seguinte: começou a ler esse livro, não gostou? Troca, não gostou? Troca, não gostou? Troca. Vai ter um tema e um assunto que o aluno vai gostar. E ele vai começar a ler e vai ficar preso àquela leitura. Então, o nosso objetivo é despertar o gosto e o hábito de ler. Quando ele começar a ler livros que ele gosta, começar a ter o hábito de ler, automaticamente vai ter uma evolução que ele vai querer passar a ler livros mais complexos, livros mais até de acordo com a idade dele. O objetivo é esse. Para quando ele chegar no ensino médio, na faculdade, no pré-vestibular, ele já tem o hábito de leitura. Então, para ele começar a ler, vai ser muito mais fácil. Ao contrário de que uma pessoa que criou um trauma pela leitura, entendeu? Então esse é um dos pilares. Eu vou ficar falando sobre todos os pilares, vou falar sobre matemática, sobre aprender inglês, que na infância é muito mais fácil. Nós podemos ter uma escola bilíngue aqui em Jacobina, sim, e esse é o nosso objetivo. E uma coisa que a gente quer implementar aos poucos, que talvez exija mais um pouco de tempo, mas também vai ser rápido, se a gente não conseguir em 2021, 2022 com certeza vai ser a aprendizagem de linguagem computacional, programação, vou ensinar alguém a fazer joguinho, porque assim como a matemática, que é uma linguagem universal, temos o inglês, que é uma língua, uma forma de se comunicar, que vocês conseguem se comunicar em boa parte do mundo em inglês. A linguagem de programação é tão importante quanto essas. Então, como é que se faz esses softwares? Como é que você faz esses programas? Hoje nós somos umas pessoas que dependem muito da tecnologia, mas não sabemos nada sobre ela. A gente não sabe muito sobre como que faz um Instagram, como é que o cara fez um jogo, como é que ele fez um programa. Então a gente colocar essa base de programação no currículo é muito importante. E a literatura, como nós estamos falando, que é ler e interpretar, porque a pessoa sabendo ler e interpretar, ele consegue entender qualquer conteúdo de história, de geografia, de literatura, de ciências, porque eu sou professor de física e vejo que, além do problema de matemática, porque tem gente que é bom de matemática, mas não é muito bom de física. Por quê? Porque a física, a ciência em geral, é a interpretação com a matemática, ele vem provar a teoria. Então, se você não for bom de leitura e de interpretação, você também não vai ser bom de física. Para ser bom de física, de química, você tem que ser bom de interpretação e de matemática. Então, acho que está um pouco explicado. Siga a nossa página e conheça a nova escola recreativa, em parceria agora com o Exato, em parceria também com a Unicesumar, que é uma universidade que está aqui em Jacobina. E nós vamos fazer várias parcerias para deixar a escola no modelo que a gente deseja, de alto nível de excelência. Você vai ter seu filho aqui na escola como se ele estivesse estudando nas melhores escolas do mundo, isso eu garanto. Eu já viajei em vários lugares e continuo pesquisando para implementar esse sistema aqui. Não é nada de revolucionário, gente. É a escola tradicional. Você vai aprender como você aprendia antigamente, com alguma tecnologia que nós temos hoje em dia. Nós podemos ter mais recursos de imagem, nós temos um laboratório de informática que vai influenciar, nós não podemos negar a existência do Google, do celular, da internet. Então, talvez não, com certeza, o importante não é conteúdo. Conteúdo a gente tem na palma da mão. O importante é você saber interpretar, saber filtrar aquilo e ter sua posição crítica em relação àquilo. Porque conteúdo não precisa ficar dizendo quando foi que aconteceu algo. Hoje em dia a pessoa responde em um segundo. Google, quando aconteceu tal coisa, ou digite lá, ele vai aparecer. Agora, interpretar os fatos vai depender do intelecto dele estar desenvolvido, porque se a pessoa não tiver essa base de raciocínio, ela talvez vai acreditar em tudo. E a gente sabe que estamos nos períodos de fake news também, né? Então, o objetivo da escola recreativa é deixar seu filho mais inteligente, com uma base boa de matemática, uma base ótima de matemática, de português, interpretação e inglês. Seria a nossa tríade. E o quarto pilar que nós vamos implementar aos poucos é a linguagem programacional de computador. Beleza?
Então segue a gente, seja bem-vindo à Escola Recreativa e que vamos fazer com todo esse problema que nós estamos passando hoje de pandemia 2021. Vou fazer um vídeo depois explicando porque saiu uma nota do governo que possivelmente teremos aulas remotas até 2021. Se tiver, não vai ser problema, a gente já está adaptado, nós estamos acabando de construir um estúdio, nossos professores vão ter condições de dar aula remota. Vou explicar isso depois também, senão o vídeo vai ficar longo. Beleza? Um abraço pessoal, bom dia, até mais.